Fala, povo lindo, povo comunista! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estou chamando vocês de comunista porque já pensou um período da história do Brasil em que todo mundo é acusado de ser comunista? É hoje, ó, a ilustração que eu coloquei, ó. Salvemos o Brasil do comunismo, olha lá a mão do diabo chegando. Então hoje muita gente vai ser acusada de ser comunista, a gente vai ver se de fato, né, tem comunistas e se de fato a acusação em alguns momentos faz sentido ou não. Galera, é o seguinte, espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui em mais uma aula de História do Brasil. Essa é a aula 42 da nossa sequência. Nós vamos falar da Era Vargas, vamos continuar na Era Vargas, só que agora a gente fala do governo constitucional. A gente vai ver se essa Constituição mesmo está funcionando para valer, se foi o que Getúlio queria, se ela só dá um verniz de legalidade para o Brasil. Vamos analisar isso aí, de 1934 até 37. Lembrando que para começar a governar constitucionalmente em 34 teve uma eleição direta que colocou o Getúlio lá. E em 37 ele vai dar um golpe e aí vai começar o Estado Novo, tá bom? Então temos aí a aula 42 para a gente enfrentar. O que tá rolando? Tá rolando o seguinte, a gente acabou de sair de um rolê aí de história do Brasil, então não tem tanta coisa assim pra gente retomar. Mas, cara, coloquei uma erva aí forte, hein? Na verdade, acho que não é erva não, pus uma raiz aí forte. Voltando aqui. Vamos retomar. A gente tem ali na última aula, né? A gente falou do processo industrial, dessa virada de chave do governo do Getúlio. Ele continua valorizando o café pelo seu efeito multiplicador, mas tem um projeto de industrialização para o país. E tem uma Constituição funcionando. Essa Constituição ela foi promulgada, houve uma Assembleia Constituinte, as pessoas discutiram, a Constituição tem várias novidades até o momento, é a mais democrática até então e é com ela que o Getúlio vai governar. Acontece que essa mesma Constituição, vocês vão perceber hoje que ela vai dando alguns mecanismos aí, a conjuntura do país, alguns acontecimentos vão favorecendo o fortalecimento do poder pessoal do Getúlio ali junto com os militares. E aí vai rolar um golpe em 37, é hoje, nessa aula de hoje. Vai ter a fita das fitas das fitas. Prepara aí, porque você tá achando que fake news é só agora? Que é mamadeira de piroca, que elege presidente, que a terra é plana. Não, cara, aqui teve uma fita, teve uma mentiraça, uma fake news que você vai ver. Chegaremos lá. Bom, peço desculpa aí que a letra ficou pequenininha, mas eu vou ler para vocês, é que tem muito objetivo, né? O que a gente precisa, ao final desse rolê aqui, a gente precisa saber? Reconhecer o crescimento do poder pessoal, né, do Vargas, entender a radicalização ideológica inserida no contexto internacional, ou seja, vocês vão perceber que na aula de hoje nós vamos ter uma radicalização ideológica aqui, entre direita, esquerda, o Brasil vai se polarizar. Mas isso faz parte de um processo internacional, tá rolando uma polarização também em outros lugares do mundo devido a uma conjuntura aí que eu vou apresentar para vocês. A gente precisa também saber reconhecer as diferenças ideológicas e propositivas dessa radicalização, da ação integralista brasileira, são os fascistas no Brasil, a gente vai ver o que os caras queriam de Brasil, e da Aliança Nacional Libertadora, que no momento vai radicalizar ali com o Luiz Carlos Prestes e vai tentar também implantar um modelo comunista aqui com uma revolução. Olha só que doideira que é o Brasil dos anos 30. E você achando que essa briga tá hoje aqui, né? Identificar o conceito peculiar, né, ou seja, muito particular, de que fundamentou a intentona comunista. Vai ter uma hora ali que vocês vão perceber que o Luiz Carlos Prestes quer fazer um rolê ali e para implantar um comunismo. De fato, aqui foi verdade mesmo. Mas tem uma particularidade que a gente vai analisar ali nesse jeito de pensar a revolução. E, por fim, a gente precisa reconhecer o endurecimento, né, que tem o governo a partir de 1935, com essas ameaças, né, algumas reais, outras não, mas esse endurecimento do governo vai desembocar ali no golpe de 37, novembro de 1937, e a partir dali a gente vai ter uma ditadura do Estado Novo com Vargas, mão de ferro lá na frente, beleza? 5 passos para a aula de hoje, vou tentar resolver tudo em um vídeo só, eu sempre falo isso, mas hoje eu vou tentar mesmo. Até porque eu tô meio sedado aqui, que eu tô com dor nas costas, tomando uns remédios fortes aí para passar. Então pode ser que eu desmaie aqui no meio dessa aula, tá? Tô brincando. 5 passos aqui, ó. Que eu vou desmaiar, eu tô brincando, que eu tô com dor, é verdade. O contexto internacional, a gente vai dar uma olhada ali na crise que tá rolando no mundo.
né? Vamos pôr a cara na janela e ver o que está acontecendo. Vamos olhar o que é uma radicalização ideológica, né? Quem que está radicalizando, César? Quem que tem um projeto radical de país aí? É esses caras aqui? O que eles querem? Ah, essa aqui é a Ação Integralista Brasileira. Vamos olhar o que os caras querem. É uma extrema-direita? Tá, fala aí o que vocês querem. E aí nós vamos olhar a radicalização também ideológica de um outro grupo, chamado Aliança Nacional Libertadora, liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Estava chegando da União Soviética com o Benário para poder fazer um movimento aqui no Brasil. Olha só que situação. E aí a gente vai falar num quarto passo aqui do fantasma do comunismo, né? Nós vamos falar dessa tentativa aí da intentona comunista e como que o Vargas usa isso para poder estabelecer um projeto e aumentar o seu poder pessoal. E por fim, a gente fala do famoso golpe de 1960. Cara, o Brasil tem muito golpe, cara. O Brasil tem mais golpe que soja. É muito golpe. Hoje a gente vai analisar um que é o de 1937, beleza? Primeiro ponto é o seguinte, vamos lá para o contexto internacional e o que está acontecendo no mundo. Eu perdi, não perdi não, tá aqui. Pois bem. Seguinte, rapaziada. Última vez que a gente conversou sobre história geral, não sei em que momento está assistindo esse vídeo, mas um dos nossos últimos papos foi a crise de 29. Essa crise de 29, ela vai desencadear um efeito horrível, não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo também. Você tem uma grande depressão nos Estados Unidos e um efeito mundial dessa crise, com exceção do mundo soviético ali, que a gente já conversou sobre isso, né? Mas essa crise, ela é uma crise do liberalismo, ela é uma crise de um modelo de desenvolvimento da economia, do jeito de pensar a participação do Estado e tal. Também é uma crise do próprio capitalismo, né? A maior crise do capitalismo até então. E acontece que no momento em que o Estado, ou a concepção que se tem do Estado está em crise, no momento em que a ideia do liberalismo está em crise, que o próprio capitalismo está em crise, outras possibilidades vão sendo ventiladas. Algumas que já existiam, como por exemplo o pensamento social desde o século XIX, e outras que estão ganhando força aqui a partir da década de 20. Ou seja, se o Estado liberal, né, produziu essa crise e não está dando certo assim, qual seria então a solução? E aí a gente tem uma questão que é, esse mesmo Estado liberal que se apresenta em crise agora nos anos 30, coloca em crise aquilo que ele tinha produzido até então, que era a democracia. Então veja bem, você tem ali até os anos 30 o desenvolvimento de um Estado liberal, de uma economia liberal, do capitalismo, que tinha produzido em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos ou na França, na Inglaterra, e com algumas ressalvas, mas também na Alemanha, a democracia. E a democracia também está em crise, a democracia também está em risco dentro desse processo. Essa é a grande sacada do contexto internacional. Então você tem ali, já que o capitalismo, junto com o liberalismo, está em crise, ou seja, seria uma via, uma alternativa, e como é que funciona o socialismo? As pessoas começam a ficar mais curiosas, então, sobre aquele modelo soviético. E aí o pensamento social, junto com o socialismo, comunismo, marxismo, leninismo e tal, deixa eu ver aqui, apareceu uma notificação aqui, eu odeio que ele faz isso, mas tudo bem. Tipo assim, o pensamento social começa a fazer mais sucesso, né? O marxismo, o comunismo, o socialismo. E também, para aqueles que não podem agora continuar liberais e capitalistas, mas também não querem o socialismo e o comunismo, você tem uma outra alternativa aí, que é uma alternativa mais perigosa, que é a alternativa do nazifascismo, né? Então, diante de todas essas crises aqui que estão acontecendo e da expansão do socialismo, meio que aparece uma terceira via. César, por que terceira via? Porque você tem, vamos pensar assim, você tem duas grandes narrativas, né? Que vêm depois ali da Revolução Francesa, a Revolução Industrial e tudo que acontece ali na sequência. A primeira grande narrativa, ou a grande concepção, é de um mundo liberal, um capitalismo liberal. Depois você tem a concepção que vem do pensamento social, ou seja, o socialismo. Então, uma divisão de dois mundos diferentes. E no meio disso vai aparecer uma ideia de nazifascismo, que seria uma terceira opção, uma terceira via, uma terceira narrativa, uma terceira possibilidade de organizar a sociedade. Então, se você olhasse, né, pusesse a mãozinha na janela do mundo e olhasse ali nos anos 30,
você ia ver países que ainda tentam manter uma democracia e estados capitalistas e liberais, socialismo e uma terceira via aparecendo, que é o nazifascismo, que isso a gente vai falar num outro momento. Mas aqui é legal a gente contextualizar, porque essa polarização que está rolando no mundo, a expansão do socialismo, o questionamento do liberalismo, a expansão de regimes como o nazismo, como o fascismo, cara, elas vêm parar aqui dentro do Brasil também. Então a gente precisa entender o Brasil nesse momento dentro desse cenário internacional, né? Então no Brasil o Vargas ele vai aumentar o seu poder pessoal nesses próximos anos. Eu coloquei aqui o Mussolini e o Hitler, o Vargas. Por que ele vai aumentar o seu poder pessoal nos próximos anos? Eu já tinha dado a letra dessa explicação na aula 40, mas retomando aqui é mais ou menos assim. Muitos grupos colocaram Vargas no poder. Só que nenhum desses grupos consegue se impor sozinho. Nem os militares, nem o setor médio urbano, nem os trabalhadores, nem os intelectuais, nem os industriais. Essa galera não consegue sozinha, nenhum grupo desse sozinho consegue se impor. E nessa articulação que o Vargas vai fazendo com esses grupos, conforme a conveniência do momento, ele vai aumentando o seu poder pessoal. Quem se impõe sozinho nesse caso, então, é o Vargas. E aí ele vai escolher quais são os grupos que estão junto com ele ou não. Então perceba assim, que você tem uma conjuntura, mesmo que constitucional, a partir de 34, o Vargas eleito indiretamente, você tem uma conjuntura que favorece a concentração do poder na mão do Vargas. Porque ele não depende de ninguém, sozinho, mas todo mundo depende dele. Tudo bem? Por exemplo, se um dos grupos romper com ele, não é o fim do mundo, né? Nem setores militares que romperam com ele, se não for todos os militares, mas assim, o Vargas ele vai se equilibrando em cima dessas forças, então ninguém consegue tomar o poder dele ou governar sozinho, mas ele consegue transformar isso em força política. Tudo bem? Espero que sim. Então, esse é o cenário internacional. Agora, aqui dentro do Brasil, vamos começar com a ideia da radicalização ideológica. Radicalização lembra de rad, né, de raiz, ou seja, você vai na raiz da questão, no X da questão, né? Você tem um movimento que surge no Brasil, parece que o que eu vou falar é mentira, né? Parece que eu tô forjando e forçando uma barra, mas eu não tô, eu prometo que eu não tô. Pode dar uma pausa na aula e na sequência dar um Google aí, vocês vão ver que eu não tô roubando de vocês. Mas é inacreditável. Quando eu tava preparando essa aula, né, de novo para esse ano, eu falei, cara, não é possível, né? Mas é possível sim. Existe um grupo no Brasil que funcionou como se fosse um partido político, mas era mais do que um partido político, não era necessariamente um partido, mas era uma organização, que era a Ação Integralista Brasileira. Esse grupo foi fundado em 1932, chegou a ter um pouco mais de 300 mil membros, é bastante gente para a época, bastante gente organizada em torno de um movimento. Era um movimento ultranacionalista, e entenda esse ultranacionalista como algo negativo, porque eles tinham uma influência fascista, por incrível que pareça, nesse momento, nos anos 30, daria para você assumir uma influência fascista, porque o fascismo e o nazismo não tinham produzido ainda o que eles produziram ao fim dos anos 30 e ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, esse nome ele fica feio depois disso. Mas a ideia do fátio italiano, né, de todos juntos, mais fortes, o fascismo como modelo de governo, um regime autoritário e totalitário, perdão, fazia sucesso, e fez sucesso no Brasil, e uma galera resolveu seguir isso, então a turma começou a se organizar. O líder dessa galera era esse tio aqui, ó, olha o bigodinho dele. Apesar que o bigode não tem nada, era moda na época, né? O Plínio Salgado, cara, que também fez parte do movimento tenentista, por isso que os vestibulares às vezes colocam o movimento tenentista como meio oscilante ideologicamente, porque depois vocês vão ver que o Luiz Carlos Prestes também participou do movimento tenentista, então sai um fascista e sai um comunista lá de dentro, então era bem diversificado. Então esse cara vai liderar um grupo aí, o pessoal conhecido também como camisas verdes, né? Os uniformes meio toscos assim, mas os caras se uniformizavam, eles defendiam um chauvinismo meio delirante. Chauvinismo já é delirante, é tipo assim, chauvinismo é um patriotismo muito eufórico, muito delirante, violento, sabe? E lógico que um nacionalismo, um patriotismo assim violento e muito eufórico, ele acaba gerando
a xenofobia, né? Então, que é essa aversão ao outro, ao diferente e tal. Então, esse grupo carregava isso como bons fascistas que eram. Era um grupo que defendia a ideia do patriarcalismo, então você que vem, agora é a vez do matriarcado e tal, e na época não tem nada disso, uma visão bem patriarcal da sociedade, com um poder masculino muito forte. Você tem em torno desse movimento, ou seja, quem apoia esse movimento, César? É meia dúzia de louco? Não, tô falando de 300 mil pessoas, galera. Então, setores conservadores da sociedade brasileira, e você, ao longo desse curso de História esse ano, já deve ter aprendido que não tem pouco conservador no Brasil, setores conservadores foram colando nesses caras, portanto. E esses caras se organizavam, eles tinham os seus símbolos, né? Em vez da suástica, os caras tinham um sigma aqui que eles usavam, que era para somar. A saudação deles era assim também, mas em vez de falar Heil Hitler, né? Em vez de falar Heil Hitler, falava Anauê, que é tipo assim, o brasileiro que está em mim, saúde o brasileiro que está em você. Tá uma porra dessa aí. Desfiles, assim, os caras organizavam, domingão, desfiles dos caras, os caras pra rua, marchando, estilo militar, tal, pra tentar se impor aí, tudo. É um movimento de extrema direita no Brasil nesse momento, intitulado assim por eles mesmos, né? Um movimento de extrema direita, e eles tinham uma função. A função deles era salvar o Brasil do comunismo. Salvar o Brasil do comunismo. Você vê que essa ideia... Presta atenção nessa ideia de salvar o Brasil do comunismo, porque assim, de hoje até esse período aqui, cara, essa é uma máxima na história do Brasil. Toda hora tem alguém querendo salvar o Brasil do comunismo. Toda hora tem alguém querendo salvar o Brasil do comunismo. Mesmo que o comunismo às vezes signifique só uma reforma de base ali para que os pobres não sofram tanto. Não era de fato o comunismo. Às vezes sim, às vezes não. Então tem que ficar ligado para identificar esses momentos, eu vou avisando vocês. E, por incrível que pareça, esses caras tinham uma ideia de fazer uma educação de uma nova geração, mas não tinha um lance muito claro, assim, eles eram xenófobos, mas não tinha um lance muito claro de supremacia racial, até porque é no Brasil, né, cara, então tem de tudo, tem um senhor negro caminhando aqui no meio da galera, então, tipo assim, é o supremacista pardo brasileiro, é outro fenômeno também, né, e por incrível que pareça, esses caras, eles tinham um lema que faz a gente lembrar de muita coisa, o lema deles era purificar o Brasil, né, salvar o Brasil do comunismo e defender valores fundamentais para eles que eram pátria, Deus e família. Pátria, Deus e família. Isso te lembra algum outro momento da história? Pois é, a mim também. Então tem aqui a galera, olha aqui quanta gente, os caras marchando e tal, as novas gerações, para o Plínio Salgado, o principal objetivo deles era tomar conta da... tem muitos debates na década de 30, principalmente com a Constituição ali de 34. Então está se fazendo um debate também sobre a educação no Brasil, educação pública, a formação do cidadão. Porque, nós estamos discutindo o que ensinar para as crianças, como ensinar e para quem ensinar. Então se você consegue, por exemplo, colocar um trem desse aqui, um cara desse, né, com esse perfil, que desânimo, né, cara? No Ministério da Educação, por exemplo, né, você consegue dar educação na mão de uma pessoa que tem um projeto assim de Brasil. Já pensou um ministro da Educação que vai salvar o Brasil do comunismo e defender a pátria, Deus e a família? Pô, isso é arcaico, né? Anos 30, mas aconteceu. Fazer o quê? Bom, a ilustração dos caras, né? Nós vamos cortar o mal. O comunismo é o diabo, a gente vai aqui salvar o Brasil, então, desse mal. E aí tem a radicalização também oposta, né? Você tem um grupo que se organiza em 1935, a principal liderança é o Luiz Carlos Prestes, tem outras lideranças também, outros intelectuais, mas principalmente o Luiz Carlos Prestes, que também tinha vindo daquele movimento tenentista e ligado ao Partido Comunista do Brasil, né? E vai juntar ali trabalhadores, né, a classe trabalhadora com as suas reivindicações, alguns poucos intelectuais. É um movimento mais heterogêneo, assim, lá dentro você tem mais coisas, um movimento um pouco mais confuso de entender. Eles tinham um projeto de reformas para o país, como por exemplo, uma das principais reformas que eles defendiam era uma reforma agrária. Então, tocar nesse assunto no Brasil é muito complicado e já te coloca no campo do comunismo automaticamente, né? Depois o Luiz Carlos Prestes entra com os dois pés. Mas,
Se você estivesse nesse movimento, você poderia estar lá sem ser comunista, falando assim, ó, eu defendo que o Brasil tenha uma reforma agrária, isso não faz de mim comunista. Eu defendo que o Brasil não pague a dívida externa que vem rolando desde décadas, séculos atrás aí, e a gente precisa renegociar isso. Eu defendo que o Brasil tenha uma nacionalização dos seus recursos naturais e não deixe que os outros países explorem isso, que isso seja prioridade nossa e tal. Então, se você tivesse algumas ideias assim, você poderia estar nesse grupo aqui, mesmo sem ser comunista. A ideia é que, assim, o Luiz Carlos Prestes, em 1935, ele vai radicalizar o movimento, e ele vai tentar mesmo uma tomada de poder com um grupo organizado aí por preceitos comunistas, com apoio ou treinamento, pelo menos, da União Soviética, né? Ele vem para o Brasil com Olga Benário, com um grupo aí para tentar fazer isso. Daqui a pouco eu falo da intentona comunista. Então ele vai radicalizar, sim, o discurso. Mas, no geral, cara, o que a gente tem? Tem um fenômeno, eu não vou lembrar em qual prova que apareceu, mas apareceu recentemente numa prova de história. Eu não sei se foi na Getúlio Vargas, mas enfim. Tem um fenômeno que, assim, quando o fascismo aparece, você tem uma ideia de aliancismo contra o fascismo. O fascismo ele é algo tão condenável e deve ser evitado a qualquer custo, que diferentes setores da sociedade tendem a se juntar contra um determinado movimento fascista. E aí eu estou chamando a atenção de vocês, eu não quero tocar em ferida nenhuma, mas a gente precisa falar de atualidades, porque isso é falar de história também. Como que isso pode aparecer nas provas, é um bom tema, inclusive. Não teve agora um movimento aí antifas? Gerou lista, gerou polêmica, a galera fez, perseguiu, não sei o quê, e aí de repente você tem uma galera na Avenida Paulista, um evento histórico, palmeirenses e corintianos se juntando ali no movimento antifascista. Então, em outros momentos da história, a gente também teve isso. A gente teve isso na Espanha, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, com as Brigadas Internacionais de Combate. E no caso do Brasil, quando o fascismo vai ganhando espaço aqui no Brasil na década de 30, você tem setores que vão se aliando contra o fascismo. Então, de repente, você se junta contra o fascismo. Ó, você é contra o fascismo? Também sou. Ah, cara, então, você é socialista? O cara fala, não, eu sou liberal, cara. Ah, beleza. E você, eu sou comunista, tá? E você, eu sou só um trabalhador. E você, não, eu não sou nada. Então, tipo assim, você tem várias ideologias ali que chegam a se juntar contra o fascismo em determinados momentos, em determinados lugares. Esse é um conceito, a gente chama isso de aliancismo, tá? A gente se junta contra um mal maior, que é o fascismo. Então isso te coloca do lado de pessoas que não são necessariamente iguais a você, e isso aconteceu com a Aliança Nacional Libertadora. Você tinha gente de espectros bem diferentes ali, mas naquele momento eles se organizam contra um movimento que estava crescendo, que era o fascismo. Não estou dizendo que não vai ter uma radicalização lá dentro. Luiz Carlos Prestes ele vai radicalizar o processo e vai tentar uma revolta armada, um movimento para tentar uma revolução comunista. Mas ali você tinha pessoas também que não concordavam com Prestes e estavam simplesmente tentando barrar o fascismo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então saibam que existe esse movimento aí do aliancismo, tá? Ou do antifascismo, para você linkar com atualidades. Então tá aqui o Luiz Carlos Prestes, tá aqui o Cássio do Corinthians, tô brincando. Foi uma brincadeira horrível, eu sei, mas é a Olga Benário. A gente vai... Aliás, assim, deixa eu adiantar um pouco a história deles. Não, daqui a pouco eu falo da história deles. Vamos pro próximo tópico. Ai, meu tempo, meu Deus. Aí o que acontece? Nós temos no Brasil, então, há muito tempo o tal do fantasma do comunismo. Ai, a segurança nacional está em risco. Será que ela está em risco mesmo? Vamos ver. Em 1935, o Luiz Carlos Prestes vai radicalizar e coloca em prática um plano. O plano dele é o seguinte. É meio exagerado, porque ele vai dizer assim... Lembra daquela história, todo o poder aos soviéticos? O Luiz Carlos Prestes vai dizer assim, ó, todo o poder à Aliança Nacional Libertadora. Tem um certo exagero nisso, mas o que ele quer? Ele foi lá na União Soviética e participou, o Comintern, então, ou seja, esse movimento internacional da Revolução, essa união aí pretendendo a internacional, mandou ele para o Brasil com um certo plano aí. Quando chega no Brasil, o plano dele é o seguinte, aqui não dá para a gente fazer povo e revolução. Aí ele ia tentar um caminho diferente, essa é a grande particularidade do movimento. A intentona comunista, esse nome é pejorativo, tá? Os caras tentaram dar um golpe, né? Tentaram uma revolução. A intentona comunista de 35, a ideia do Prestes e da Olga era fazer o seguinte, era você tomar primeiro os quartéis com resquício ali de movimento tenentista e tal, que tinha ficado ali mais simpático ao comunismo,
e a partir dos quartéis você fazer uma tomada de poder e inflamar o povo. Então era um processo meio invertido, sabe? Não era do povo para lá, era a partir dos quartéis. Então essa é uma particularidade. Agora, imagine o seguinte, no contexto internacional, diante de tudo que está acontecendo, é lógico que a elite brasileira e a sociedade, a opinião pública de um modo geral, tem medo desse movimento. Falou de comunismo, os caras balançam a perna. Falou de Aliança Nacional Libertadora, treme a perna. Por quê? Significa reforma agrária, significa um Brasil diferente, né? Então, essa intentona é toda atrapalhada, eles tinham um plano de dar o start em vários quartéis ao mesmo tempo, mas aí o pessoal do Nordeste sai na frente lá, Rio Grande do Norte, Pernambuco, aí o pessoal que estava escondido no Rio de Janeiro também tem que sair meio despreparado, antes da hora, enfim. Foi fácil do Filinto Miller, que era um cara que era o cão de guarda ali do Getúlio Vargas, né? Dessa polícia especial, o Filinto Miller sair caçando e prendendo essa galera. Então o movimento ele dá um tiro de traque. Ele é um movimento que ele é uma tentativa frustrada, ele é um fracasso e vai todo mundo preso. Aqui é a foto do Luiz Carlos Prestes sendo preso aí, não dura dias, assim. Você tem uns 2 dias de tiroteio e o movimento ele é sufocado. O que mais importa desse movimento pra gente aqui é pensar o seguinte, aliás, eu falei da Olga, né? A Olga, ela é judia, comunista, ou seja, tudo que o Hitler adora, e depois, durante o Estado Novo, cara, o Hitler, ele vai... não, antes até, o Hitler, o Vargas, ele vai deportar a Olga Benário, ele manda ela de volta, cara, para a Alemanha nazista, e ela vai embora, a história era triste, ela vai morrer num campo de concentração lá, e nessa dela ir embora aí, de mandar ela de volta, ela descobre que ela tá grávida, do Luiz Carlos Prestes, e aí, cara, a mãe do Prestes vai, consegue e tal, depois de muito custo, consegue trazer a menina embora, a filha da Olga Benário e do Luiz Carlos Prestes, que tentaram uma revolução comunista no Brasil. A Olga vai morrer no campo de concentração, tem um filme do Jaime Monjardim, tem um livro também, agora não sei de quem que é o livro, de quem que é o filme, mas o fato é que a Olga, a filha da Olga chama Anita Leocádia, essa menina, esse bebê é resgatado lá, evita dela morrer num campo de concentração, numa câmara de gás, e ela vem para o Brasil, chega no Brasil, o que ela vai fazer? Ela vai fazer história, ela vira historiadora, né, para entender melhor a história dos pais e do próprio país. Bom, só uma curiosidade. O que importa para a gente entender aqui é o seguinte, o governo do Vargas usa esse momento, usa esse agito, essa radicalização, tanto à direita quanto à esquerda, pô, os caras tentaram dar um golpe, isso sai no jornal, ó, os caras estão tentando dar o golpe e tal. O governo aproveita para endurecer as medidas para tentar resolver essas questões e, ao mesmo tempo, começar a perseguir grupos de oposição que estão atrapalhando Vargas, como a Aliança Nacional Libertadora, vai ser colocada na ilegalidade, o Partido Comunista do Brasil vai ser colocado, brasileiro, né, vai ser colocado na ilegalidade, várias prisões de opositores políticos, o Vargas aproveita esse processo. O Congresso dá poder na mão dele para ele fazer isso, porque de fato ali existiu uma ameaça, então ele vai poder ter lá o seu estado de sítio, o seu estado de guerra, você tem um tribunal de segurança nacional para julgar esses casos que estão ameaçando a segurança nacional. O que importa para a gente saber é que no meio desse tumulto, aos poucos, cara, tá chegando ali 36, 37, vai ter eleição, o Vargas vai ter que sair, mas aos poucos o Vargas percebe que esses movimentos não são tão ruins, porque está dando mais poder para ele. Além da prerrogativa ali do executivo, agora ele também está podendo legislar, fazendo algumas leis, colocar na ilegalidade e tal, ele está acumulando poder. E isso vai subir para a cabeça dele e ele vai tomar uma atitude. Tem um climão ali das eleições, o Armando Salles era o candidato que provavelmente venceria as eleições ali, mas o Vargas não quer que essas eleições aconteçam. A segurança nacional, portanto, está em risco. E aí o que vai acontecer? A fita das fitas das fitas. Por quê? Se a segurança nacional está em risco, o governo vai proteger. Só que o governo protege... Eu vou fazer vou parar esse último tópico aqui, senão eu vou correr e vai ficar zoado esse finalzinho. Eu faço um videozinho de 5 minutos na sequência, tá?